O medo é como se um véu sutil se interpusesse entre a nossa consciência e o fluxo contínuo da existência, obscurecendo a clareza e a serenidade inatas. Greenberg nos ensinava que a realidade é uma construção e o medo é uma das mais poderosas construções ilusórias que nos aprisionam. Desde tempos imemoriais, os antigos mestres, em suas profundas compreensões da natureza da consciência, já haviam decifrado os mecanismos desse véu de ilusão. Eles não viam o medo como um inimigo a ser combatido, mas como um sinal, um eco de desequilíbrio no campo energético individual. Seus ensinamentos, muitas vezes velados em símbolos e rituais, eram, na verdade, códigos para a reharmonização desse campo, chaves para desativar as programações ancestrais que nos mantêm em um estado de alerta desnecessário. O cérebro, essa maravilha biológica, opera como um decodificador de frequências. Ele interpreta os sinais do ambiente e os traduz em nossa experiência subjetiva. No entanto, quando condicionado por padrões de medo, ele tende a sintonizar-se com frequências de ameaça, mesmo na ausência de perigo real. É como um rádio que, uma vez ajustado a uma estação de notícias alarmantes, continua a reproduzir essa melodia, independentemente do que esteja acontecendo no mundo exterior. Greenberg nos instigava a questionar a natureza da percepção. Ele argumentava que o que chamamos de realidade externa é, em grande parte, uma projeção interna, um reflexo do nosso próprio estado de consciência. Se a nossa mente está saturada de apreensão, o mundo se manifestará de forma apreensiva. Se, por outro lado, cultivamos a serenidade, a realidade se desdobrará com uma nova luz, revelando possibilidades antes invisíveis. O medo, em sua manifestação mais sutil, é um eco do passado, uma memória celular de experiências que, embora já superadas, continuam a ressoar em nosso presente. É um programa antigo, rodando em um sistema operacional moderno, gerando conflitos e limitações. Os antigos, em sua sabedoria, compreendiam que a libertação não viria da negação desse programa, mas da sua transmutação, da sua reescrita em um nível mais profundo da existência. Essa reescrita não é um ato de força bruta, mas de delicada alquimia. Envolve a observação desapegada dos padrões de pensamento e emoção que emergem, sem julgamento, sem identificação. É como um cientista que analisa um fenômeno em seu laboratório, registrando os dados sem se envolver emocionalmente com eles. Essa postura de observador permite que a energia do medo se dissipe, pois ela se alimenta da nossa resistência e da nossa adesão a ela. Os códigos sagrados dos antigos não eram fórmulas mágicas, mas princípios universais que governam a interação entre a consciência e a matéria. Eles nos ensinavam que a verdadeira invencibilidade não reside na ausência de desafios, mas na capacidade de enfrentá-los com uma mente clara e um coração sereno. É a maestria sobre o próprio campo vibracional, a capacidade de manter a coerência interna, mesmo diante da turbulência externa. Neste percurso, convidamos você a explorar esses códigos, a desvendar os mistérios da sua própria mente e a redescobrir a sua capacidade inata de transcender o medo. Não se trata de uma busca externa, mas de um mergulho profundo no seu próprio ser, onde as respostas e as chaves para a liberdade já residem. A cada passo, você se aproximará de um estado de invencibilidade, não no sentido de ser imune a tudo, mas de ser inabalável em sua essência. Prepare-se para uma revelação, para uma nova forma de perceber a si mesmo e o mundo. Os antigos sussurram seus segredos através do tempo, e agora, mais do que nunca, é o momento de ouvi-los. A libertação da mente do medo é o primeiro passo para se tornar verdadeiramente imbatível, para manifestar a plenitude do seu potencial. Este é um convite para despertar para a sua própria luz, para a sua própria verdade, e para viver uma vida sem as amarras invisíveis que o prendem. Greenberg, em sua profunda análise da percepção, nos ensinava que o medo não é uma emoção isolada, mas um complexo padrão vibracional que se manifesta em múltiplos níveis de nossa existência. Ele se inicia com uma sutil alteração no campo neural, uma ressonância que, se não observada, se amplifica, criando um ciclo de retroalimentação que nos aprisiona em suas teias. É como uma onda que, ao encontrar resistência,
se torna um turbilhão, arrastando consigo a clareza e a serenidade. Essa alteração vibracional, muitas vezes, é desencadeada por um pensamento, uma imagem mental que, em sua essência, é apenas uma projeção. No entanto, a mente, ao se identificar com essa projeção, confere-lhe substância, transformando-a em uma realidade interna. Essa realidade, então, se manifesta no corpo, ativando respostas fisiológicas que liberam substâncias químicas, como o cortisol, que reforçam a percepção de ameaça, mesmo que ela seja puramente ilusória. O corpo, para Greenberg, não era apenas um invólucro físico, mas um complexo sistema de ressonância, um espelho que reflete o estado vibracional da mente, um aperto no peito, um nó no estômago, a respiração ofegante. Todas essas são manifestações da dissonância interna, sinais de que o campo vibracional está em desequilíbrio. Ignorar esses sinais é perpetuar o ciclo, permitindo que a ilusão do medo se solidifique em nossa experiência. Os antigos mestres, em sua sabedoria milenar, compreendiam essa interconexão entre mente e corpo. Eles desenvolveram práticas e rituais que visavam restaurar a coerência vibracional, dissolvendo os padrões de medo antes que eles se enraizassem profundamente. Eles sabiam que a verdadeira cura não residia em combater o sintoma, mas em reharmonizar o campo energético, permitindo que a luz da consciência permeasse cada célula do ser. Greenberg nos convidava a nos tornarmos neuroalquimistas, capazes de transmutar a energia densa do medo em uma frequência mais elevada de serenidade e clareza. Essa transmutação não é um ato de repressão, mas de observação consciente. Ao testemunhar o medo sem julgamento, sem nos identificarmos com ele, começamos a dissolver sua estrutura vibracional, retirando-lhe o poder de nos controlar. É fundamental compreender que o medo, em sua essência, é uma forma de energia estagnada, uma cristalização de experiências passadas que continuam a reverberar em nosso presente. Ao nos apegarmos a essas experiências, alimentamos o ciclo, impedindo o fluxo natural da vida. A libertação, portanto, reside em permitir que essa energia se mova, que ela se transforme, que ela retorne ao seu estado de fluidez original. Os códigos sagrados dos antigos eram, em sua essência, convites à desidentificação. Eles nos ensinavam a reconhecer que não somos nossos pensamentos nem nossas emoções, mas a consciência que os observa. Essa distinção é a chave para quebrar o ciclo do medo, para nos libertarmos das amarras invisíveis que nos prendem a uma realidade limitada e ilusória. Ao praticar a observação consciente, começamos a desmantelar as estruturas do medo, uma por uma. Cada vez que escolhemos testemunhar em vez de reagir, enfraquecemos o padrão vibracional, tornando-o menos denso, menos opressor. É um processo gradual, mas profundamente transformador, que nos conduz a um estado de maior liberdade e autenticidade. A verdadeira invencibilidade reside na capacidade de transcender as ilusões da mente e de viver em alinhamento com a nossa verdadeira natureza. Para Greenberg, a chave para desativar o piloto automático do medo residia na capacidade de observar, sem julgamento, as manifestações internas. Ele nos convidava a nos tornarmos cientistas de nossa própria experiência, analisando os dados, pensamentos, sensações, emoções, com uma curiosidade desapegada, sem nos identificarmos com eles. Essa postura de observador cria um espaço, uma fenda entre o estímulo e a nossa reação condicionada. Quando o medo se manifesta, seja como um pensamento intrusivo ou uma sensação física desconfortável, a tendência natural é reagir, seja lutando contra ele, fugindo ou paralisando. No entanto, Greenberg nos ensinava que essa reação é precisamente o que alimenta o ciclo. Ao invés disso, ele propunha uma pausa, um momento de silêncio interno para simplesmente testemunhar o que está acontecendo sem tentar mudar ou controlar. Essa observação consciente é um ato de profunda alquimia. Ao invés de nos fundirmos com o medo, rotulamos sua presença. Estou notando um pensamento de apreensão, ou há uma sensação de aperto no peito. Essa simples ação de nomear e reconhecer o fenômeno cria uma distância crucial, permitindo-nos perceber que não somos o medo,
mas a consciência que o observa. É como assistir a uma peça de teatro, em vez de ser um dos atores. Os antigos mestres, em suas práticas meditativas, já utilizavam essa técnica de desidentificação. Eles compreendiam que a mente, quando não treinada, tende a se apegar a cada pensamento e emoção, conferindo-lhes uma realidade que eles não possuem. A observação desapegada, por outro lado, revela a natureza transitória de todas as experiências, dissolvendo a ilusão de solidez do medo. Greenberg argumentava que a realidade é um holograma, uma projeção da nossa própria consciência. Se a nossa consciência está emaranhada com os padrões do medo, essa será a realidade que se manifestará. Ao nos desidentificarmos desses padrões, começamos a reconfigurar o holograma, permitindo que uma nova realidade, mais alinhada com a nossa verdadeira essência, se revele. Essa prática de observação e desidentificação não é um convite à passividade, mas a um empoderamento profundo. Ao invés de sermos arrastados pelas correntes do medo, nos tornamos o capitão do nosso próprio barco, capazes de navegar pelas águas turbulentas da existência com serenidade e clareza. É a maestria sobre o próprio universo interno, a capacidade de escolher conscientemente como responder a cada momento. Cada vez que escolhemos observar em vez de reagir, enfraquecemos o padrão vibracional do medo. É como se estivéssemos gradualmente removendo as baterias de um brinquedo que antes nos controlava. O medo não desaparece por completo, pois ele é uma parte intrínseca da experiência humana, mas sua intensidade diminui, sua frequência se torna menor e seu poder sobre nós se esvai. Os códigos sagrados dos antigos nos ensinavam que a verdadeira liberdade não reside na ausência de desafios, mas na capacidade de enfrentá-los com uma mente clara e um coração sereno. A observação e a desidentificação são as ferramentas primordiais para essa libertação, permitindo-nos transcender as ilusões da mente e viver em alinhamento com a nossa verdadeira natureza, tornando-nos verdadeiramente imbatíveis diante das adversidades da vida. Greenberg nos lembrava que a mente não é um mero receptor de informações, mas um ativo construtor da realidade. Nossos pensamentos, muitas vezes automáticos e inconscientes, atuam como filtros que moldam nossa percepção, e quando esses filtros são dominados pelo medo, a realidade se distorce. A reestruturação da percepção, sob a ótica greenbergiana, não é um mero pensamento positivo, mas uma reconfiguração profunda dos padrões neurais que sustentam nossas crenças limitantes. O primeiro passo nessa reconfiguração é a identificação dos padrões de pensamento que alimentam o medo. Greenberg sugeria que esses pensamentos são como programas antigos rodando em um sistema operacional moderno, gerando erros e conflitos. Pensamentos como "eu nunca serei capaz" ou "o pior sempre acontece comigo" são exemplos de narrativas internas que, de tanto serem repetidas, se tornam verdades absolutas em nosso universo mental. Uma ferramenta poderosa para essa reestruturação é a busca por evidências. Quando um pensamento de medo surgir, Greenberg nos convidava a questionar sua validade. Qual a evidência concreta que tenho para acreditar nisso? E existe alguma outra forma de interpretar essa situação? Essa inquirição ativa desmantela a ilusão, revelando a natureza subjetiva e muitas vezes infundada de nossos medos. Por exemplo, se o pensamento "vou falhar nesta tarefa" surge, a abordagem greenbergiana seria: já falhei em todas as tarefas antes? Quais foram as vezes em que obtive sucesso? O que posso fazer para me preparar e aumentar minhas chances de êxito? Ao fazer essas perguntas, você não nega o pensamento, mas o submete a um escrutínio rigoroso, permitindo que a verdade emerja por trás da distorção. Greenberg enfatizava que a realidade é um reflexo da nossa coerência interna. Se nossos pensamentos estão em desarmonia, essa dissonância se manifestará em nossa experiência. A reestruturação da percepção, portanto, é um ato de harmonização, de alinhamento dos nossos padrões mentais com a nossa verdadeira essência, que é livre de medo e limitação. Essa prática não busca eliminar o medo, mas transformá-lo. O medo, em sua essência, é uma energia. Quando não é compreendido e transmutado,
ele se cristaliza em ansiedade e apreensão. Ao reestruturar nossa percepção, aprendemos a direcionar essa energia de forma construtiva, utilizando-a como um catalisador para o crescimento e a expansão da consciência. Os antigos mestres, em seus ensinamentos sobre a natureza da mente, já compreendiam a importância de purificar os pensamentos. Eles sabiam que a verdadeira liberdade residia na capacidade de discernir entre a ilusão e a realidade, entre as projeções da mente e a verdade intrínseca do ser. A reestruturação da percepção é, portanto, um retorno a essa sabedoria ancestral. Ao praticar a busca por evidências e o questionamento dos pensamentos limitantes, você gradualmente reconfigura os circuitos neurais do seu cérebro, criando novos caminhos para pensamentos mais saudáveis e construtivos. Você se torna o arquiteto da sua própria mente, capaz de derrubar as paredes do medo e construir pontes para a serenidade, manifestando uma realidade de invencibilidade e plenitude. Chegamos ao ponto culminante desta exploração, onde a sabedoria dos antigos e as percepções de Jacobo Greenberg se entrelaçam para nos revelar a verdadeira alquimia da invencibilidade. Não se trata de uma ausência de desafios, mas da maestria sobre o próprio campo vibracional, a capacidade de transmutar a energia densa do medo em uma frequência mais elevada de serenidade e clareza. Você acalmou a matéria, o seu corpo, e purificou o espírito, a sua mente. Essa é a verdadeira transmutação. Transformar a reação bruta do medo, esse chumbo pesado que nos aprisiona, em uma resposta consciente, o ouro da serenidade e da maestria. Ser imbatível não significa que o medo desaparecerá para sempre. Ele é uma parte intrínseca da experiência humana. Significa sim que você adquiriu a maestria sobre seu próprio laboratório interno, um conhecimento que poucos possuem. Você sabe exatamente como manusear os produtos químicos do medo e o que fazer com eles, tornando-se verdadeiramente consciente para uma nova forma de viver. A invencibilidade reside na sua capacidade de manter a coerência interna, mesmo diante da turbulência externa, de ser inabalável em sua essência. Agora, a pergunta que ecoa é: o que você fará com todo esse conhecimento? Vai deixá-lo guardado nas páginas deste texto ou vai ousar aplicá-lo em sua vida, transformando teoria em prática? Lembre-se, a mudança real acontece na ação. Na próxima vez que o alarme do medo disparar, e ele vai disparar, qual ferramenta você escolherá? Será a respiração para acalmar o corpo ou a rotulação para observar a mente? Ouse experimentar, ouse aplicar, ouse ser o alquimista da sua própria existência. A vida que você deseja, livre das amarras do medo, está esperando por você. Você está pronto para assumir o controle e reescrever sua história? Imagine a liberdade de viver sem o peso constante da ansiedade, de tomar decisões com clareza e de abraçar os desafios da vida com coragem. Essa realidade é possível e ela começa com a sua decisão de aplicar o que aprendeu. Não espere pelo momento perfeito. O momento perfeito é agora. Dê o primeiro passo, por menor que seja, e sinta o poder da transformação em suas mãos. A cada pequena vitória, você fortalecerá sua confiança e se aproximará da vida plena que você merece. O que você está esperando para começar a sua revolução interna e se tornar a pessoa consciente que você nasceu para ser? Os códigos sagrados dos antigos não eram meras teorias, mas convites à ação, à experimentação. Eles nos ensinavam que a verdadeira sabedoria é aquela que é vivida, que é incorporada em cada fibra do nosso ser. Ao aplicar os princípios da observação, da desidentificação e da reestruturação da percepção, você não apenas transforma sua relação com o medo, mas também se alinha com as leis universais que governam a manifestação da realidade. Cada respiração consciente, cada pensamento questionado, cada momento de presença é um passo em direção à sua própria invencibilidade. É um processo contínuo de autodescoberta e empoderamento, onde você se torna o mestre do seu próprio universo interno. A vida, em sua plenitude, aguarda aqueles que ousam transcender as ilusões da mente e viver em alinhamento com a sua verdadeira essência. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, se algo dentro de você ressoou com a verdade dessas palavras, então este é apenas o começo.
há muito mais a ser explorado, muito mais a ser aprendido. Para continuar essa busca por autodescoberta e empoderamento, para desvendar ainda mais códigos sagrados e se aprofundar na arte de viver sem medo, eu o convido a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhum conteúdo que o ajudará a se tornar verdadeiramente imbatível. Juntos, vamos construir uma vida onde o medo não tem mais poder sobre nós, uma vida de liberdade, propósito e plenitude. Venha fazer parte dessa transformação e continue a se manter consciente conosco. Lembre-se, a sua mente é um campo vibracional e você tem o poder de sintonizá-la com a frequência da coragem, da serenidade e da invencibilidade. Os antigos já sabiam disso, e agora você também sabe. A escolha é sua, que a sua luz interior brilhe intensamente, dissipando todas as sombras do medo e revelando a plenitude do seu ser. A sua invencibilidade aguarda.